Olá, meus amigos, descansaram um pouquinho, parte 3. Vamos relembrar uma formulazinha que eu falei em pré-cálculo, mas para relembrarmos, que é a fórmula que eu comentei com vocês. O conjunto de divisores são o conjunto de todos os números que nós podemos dividir. Então, por exemplo, o 4. O 4 ele é divisível por 1, por 2 e por 4. Ou seja, 1, 2 e 4 são divisores do número 4. Só que ele não vai perguntar a você o divisor, o conjunto. Determine o conjunto, não. Ele vai perguntar quantos elementos tem um conjunto. E aí, essa fórmula que vai ajudar a vocês. Deixa eu só colocar aqui o conjunto de divisores. Então, divisores do número 4, por exemplo, o número 4 ele é divisível por 1, 2 e 4. Número 10, ele possui o seguinte conjunto de divisores: 1, 2, 5 e 10. Então, nós temos esse conjunto de divisores na relação. Agora, o que ele vai lhe perguntar é isso daqui, quantidade de divisores de um número natural N. E como é que você vai descobrir essa quantidade? Como é que você vai descobrir? Através de que fórmula? N é igual a elevado a x, b elevado a y, OBS. A gente coloca A, B e C são números primos. Então você vai ter que decompor esse número natural, ou seja, decompor em fatores primos. Então, o A elevado a x, o B elevado a y, C pode ter um D, um E, não sei. Geralmente tem 2, 3 números apenas. E o total de divisores é igual a... Você vai pegar os expoentes, ou seja, esses números de cá, vai somar mais 1 e depois multiplicar. Então é isso que você vai fazer. O total de divisores é igual a... Você vai pegar os expoentes, e eu falei os expoentes, ou seja, são os númerozinhos de cima. Eu até brinco, são os números do primeiro andar. E esses números aí você vai somar mais 1. Primeiro você vai somar. Por que primeiro você vai somar? Porque o parêntese ele tem relação de preferência. Então eu somo x com 1, depois o y com 1 e o z com 1. E aí depois que eu somar, ou seja, realizar a operação dentro do parênteses, aí eu vou multiplicar os termos. Tranquilo, meus amigos? Beleza? Põe na telinha. Então, o número de divisores positivos do 120. Então, vem só para cá na dúvida. Dá uma paradinha, aquela paradinha especial para copiar, se você não copiou ainda, porque eu vou ter que apagar. Valeu, André, nosso técnico de hoje aí. André, vou apagar. Então, olha só. Primeiro passo. Fatorar o número 120. Então, lembrando que fatorar me lembra decompor em fatores primos. Então, eu tenho 120 por 2
vai dar 60. 60 é um número par, então vai por 2, que vai dar 30. Por 2 vai dar 15. Por 3 vai dar 5. E por 5 vai dar 1. Então, o número 120, ele corresponde a 2 à terceira, porque o 2 ele aparece 3 vezes. Vezes 3, vezes 5. Então nós já realizamos o primeiro passo da relação, que é fatorar o número 120. Agora, o segundo passo, e aí eu vou colocar para vocês, aplicar a fórmula. Então nós sabemos que o número 120 é igual a 2 à terceira vezes 3 vezes 5. Aqui, meus amigos, está escondidinho, subentende-se 1. Não precisa colocar não, mas fica subentendido o número 1. Então 3 elevado a 1 é a mesma coisa que 3. Então por isso que nós não temos o hábito de colocar esse númerozinho aí. Ok? E o que é que diz a fórmula? Nós pegamos os expoentes, ou seja, os números do primeiro andar. 3, pega esse número, soma mais 1. Pega esse de cá, soma mais 1. E esse de cá, soma mais 1. Então, 3 mais 1 é igual a 4. 1 mais 1 dá 2. 1 mais 1 dá 2. Então, nós teremos 16 divisores. Essa é a relaçãozinha que nós temos aí. Ok? Põe na telinha. O número de divisores positivos do 120 é a alternativa de letra A, igual a 16. Então aí, gente, uma questãozinha como essa... Opa, foi mal? Você tem que saber, porque você vai fazer algum concurso de nível médio, uma coisa específica aí, você tem que ver se no seu edital tiver conjunto de divisores, ficar atento a essa relação. E aí, se vocês puderem, falou assim, Bruno, põe na telinha. De número de divisores positivos do 120... é o número de divisores positivos, que é o número de divisores naturais do 120. Então, por isso que ele falou positivo. Por favor, pessoal, temos a terceira questão. Põe na telinha. Eu gostaria de pedir a vocês um favorzinho. Já sei o que é. Pega o 96 aí, dá uma paradinha na aula e monta a relação. Vamos treinar. Lembre-se que matemática é uma questãozinha de prática. E treinando, 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 é que nós vamos ficar experts no tema. Vem comigo. Então, número de divisores positivos 96. Então, primeiro passo, fatorar o número 96. Então aí, 96 por 2 vai dar 48, por 2 vai dar 24, por 2 vai dar 12, por 2 vai dar 6, por 2 vai dar 3. 3 é primo, então vai por 3. Ó, pessoal, se aqui aparecer um número par, vai por 2. 96 dividido por 2 dá 48. 48 por 2 dá 24. 24 por 2 dá 12. 12 dividido por 2 dá 6. 6 por 2 dá 3. 3 é primo, então vai por 3. Então agora você observa que nós temos apenas duas bases. Base 1, que é o número 2, que aparece 5 vezes. Então 2 à quinta.
vezes 3. Número 3 aparece apenas uma única vez. Então essa é a relaçãozinha que nós temos aí. Então 96 é igual a 2/5 vezes 3. Tranquilos? Beleza? Aí, olha só o que você vai fazer agora. Aplicar a fórmula. 96, 2/5, vezes 3 elevado a 1. E aí, o que você faz? Você pega os expoentes, né, que é o número do primeiro andar, e soma mais 1 na relação. Então aí, meus amigos, ó, vamos pegar o 5 e 1. Então, 5 mais 1 e 1 mais 1. Então, 6 vezes 2, nós teremos 12 divisores. Então, 6 mais 1 é igual a 6. Ou, desculpa, 5 mais 1 é igual a 6. 1 mais 1 é igual a 2. Então, 6 vezes 2 corresponde a 12. Então, o número 96, ele possui 12 divisores. Tranquilos até aí? Beleza? Dá uma paradinha, por favor. Põe na telinha. Então, o número de divisores positivos de 96 é a alternativa de letra B, correspondente a 12. Ok? E a saideira, a quarta pode colocar lá. Só que a quarta, gente, ele colocou uma coisa legal. Divisores pares. E aí eu vou dar a fórmula aqui para vocês. Se um número possui divisor par, significa dizer que ele possui a base 2. Então você vai ter 2 elevado a x, b elevado a y e c elevado a z. Agora, cuidado. Para um número apresentar divisores pares, significa dizer que na hora que eu fatorar esse número, obrigatoriamente vai aparecer a base 2. Ou seja, na hora que eu fatorar esse número, nós teremos a base 2. E eu comentei com vocês o seguinte, vamos relembrar a fórmula. Quando eu peço a vocês os divisores pares, eu vou aplicar a fórmula. Só que no expoente da base 2, o expoente, ou seja, o primeiro andar da base 2, que é esse número x, eu vou copiar e colar. E aí, ó, y mais 1, z mais 1. Então, o expoente da base 2, nós vamos copiar e colar. E o restante, nós vamos somar mais 1 e multiplicar. Então, a primeira condição para um número ter divisores pares é que na hora da fatoração apareça a base 2. E aí você tem que ficar atento. O expoente da base 2, ou seja, aquele númerozinho do primeiro andar, em relação ao 2, nós vamos copiar e colar. Ou seja, não vamos somar mais 1. Ok? Então, põe na telinha. Deixa eu só apagar aqui. O número que nós desejamos calcular, e aí eu vou pedir a vocês para dar aquela paradinha especial e montar essa quarta questão. Vamos lá? Vem comigo? Então, fatorar o número 90. 90 por 2 vai dar 45. Por 3 vai dar 15. Por 3 vai dar 5. Por 5 vai dar 1. Então, nós fatoramos o número 90. E veja
que apareceu a base 2. A base que eu digo, gente, são os números primos aí. Então, o número 90, ele corresponde a 2 vezes 3 ao quadrado, porque ele aparece 2 vezes, vezes 5. Então, nós já montamos o primeiro passo. Só que cuidado agora, na hora que formos aplicar a fórmula, nós queremos apenas os divisores pares. Então vamos copiar e colar aqui. Ok? Então aí não esquecemos que nós temos o expoente da base 2, nós devemos brincar de copiar e colar. Então nós não vamos mexer. Então, ó, esse rapaz aqui nós conservamos ele. Esse de cá nós somamos mais 1. Então 2 mais 1, 1 mais 1. Então 2 mais 1 é igual a 3, 1 mais 1 é igual a 2. Nós teremos 6 divisores pares. Então nós temos aí 6 divisores pares na relação. Ok? Não é o total de divisores, não. São apenas os divisores que são números pares. Então, por exemplo, o 2, o 90, o 10, o 18... Tá certo? O 30, são esses números aí, pares que eu estou falando. Então, 2, 10, 18, 30, 90, falta 1. 2, 10, 18, 30 e 90. Então, tá aí, 2, 18. Deixa eu colocar aqui, ó, OBS. Seria o 2, o 10, o 18, o 30, 90. Falta 1. O 6 também vai. Faltou o 6. 6 vezes 15 é igual a 30. Então você tem aí os 6 divisores pares que o número 90 possui. Então aí, gente, por favor, anote, se você que não anotou, nós conservamos o expoente da base 2. Conservamos o expoente da base 2. Nos demais expoentes, aplicamos a nossa formulazinha. Qual é a fórmula? De somar mais 1 a cada um dos expoentes. Ok? Tranquilos até aí? Então agora vamos virar a página e começar o estudo sobre múltiplo e depois MMC, depois divisor e máximo divisor. Divisor e máximo divisor na próxima aula. Então, o que nós temos que iniciar o estudo sobre múltiplo? Deixa eu só apagar aqui rapidinho. Múltiplo de um número natural n. Então, quando eu digo a vocês, por exemplo, os múltiplos de n, eu estou querendo dizer a você que é um n, 2n, 3n e assim vai. Ou seja, 4n, 5n e assim vai. Então, por exemplo, o que significa dizer os múltiplos de 2? 2, 4, 6, 8, 10 e assim vai. Geralmente alguns livros usam termos múltiplos, né, não nulos, né?
Mas aí você começa 2, 4, 6, 8, 10. Ou seja, é o número e vai aumentando dele mesmo. Ou seja, 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. Então essa é a relaçãozinha que nós temos aí. Então se eu peço a vocês o múltiplo de 5. Nós temos 5, 10, 15, 20, 25. Então, 5, 10, 15, 20, 25. Essa é a relaçãozinha que nós temos aí. Agora, olha a regra. O múltiplo de n é um n, 2n, 3n, 4n, 5n. Então, uma dica especial, que inclusive você encontra a resposta, às vezes não sabe qual alternativa marcar. Se um número x natural x, faltou x, é múltiplo de A, então x é divisível por A. Então, por exemplo, 42 é múltiplo de 3? Então a pergunta é, 42 é divisível por 3? Então, se um número natural x, ele é múltiplo de um número natural, então esse número, então A, de um número natural A, então x é divisível por A. Deixa eu só apagar aqui o outro lado. Então, ó, aplicação. Quarenta e dois é um múltiplo de 3? Então, como é que eu vou descobrir isso? OBS. O que eu vou me perguntar? 42 é divisível por 3? É isso que eu vou me perguntar. Bruno, e o que significa dizer divisível? Significa dizer que o resto da divisão é igual a 0. Então, para descobrir se 42 é múltiplo de 3, basta você pegar o 42 e dividir por 3. Aí, 3 vezes 1 é 3. 4 menos 3, 1. Desce o 2. 4 vezes 3, 12. 12 menos 12, 0. Então, o resto, e não esqueça que isso aqui, ó, é o resto. Não pode esquecer. Dividendo, divisor, quociente e resto. Se o resto é igual a 0, então significa dizer que o número ele é divisível na sua relação. Então aí não teremos um problema com isso. Então se 42 é um múltiplo de 3, então significa dizer que 42 é divisível por 3. E observe, 42 ele é um número divisível por 3. Porque na hora que nós realizamos a divisão, o resto deu 0.
Só que aí, nesse caso, você poderia aplicar o critério de divisibilidade. E qual é o critério para um número ser divisível por 3? Quando a soma de seus algarismos resulta em um número divisível por 3. Então, 42. Os algarismos são 4 e 2. 4 mais 2 é igual a 6. E 6 é o resultado da soma. E 6 divide por 3. Como o número 6, que é o resultado da soma, divide por 3, então o 42 é um número divisível por 3. Então aí eu posso afirmar a vocês que o número 42, ele é o quê? Múltiplo de 3. Tranquilos? Beleza? No próximo bloco, uma questãozinha especial sobre múltiplo e depois disso vamos iniciar os cálculos de MMC. Então não saia daí que o último bloco de hoje está sensacional.